Bem-vindo a todos. Vamos fazer mais uma resolução comentada, de uma das questões do nosso material. Uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma garrafa totalmente cheia de água, então notem que ele está falando aqui da substância água, e fechada, deixada no congelador durante algum tempo, pode se quebrar, tá bom? Ao se solidificar. Por quê? Então ele está fazendo aqui, porque a garrafa ela pode se quebrar quando a água ela solidifica, olha só, tá bom? Então uma pergunta sobre a água. A água é uma das substâncias mais importantes no nosso planeta, né? Fundamental para a vida. E a água também ela tem algumas características especiais, né? Características únicas que outras substâncias não têm, tá bom? A água ela apresenta algumas anomalias. Veja bem, a maioria dos materiais que o homem conhece, quando você aumenta a temperatura, o volume, tá? Quando você aumenta a temperatura, o seu volume também aumenta. Olha só, aumenta a temperatura, volume aumenta, tá? No geral, as substâncias elas funcionam dessa maneira, de materiais: aumenta a temperatura, aumenta de volume, ou seja, diminuição de temperatura, diminuição de volume. No geral é assim, tá bom? No geral. Porém, a água ela não funciona dessa maneira. A água ela tem uma anomalia de 0 graus até 4 graus Celsius, veja bem, tá? Quando a temperatura vai diminuindo de 0 a 4, que seria para o volume diminuir, porque as substâncias, quando você diminui de temperatura, diminui volume, o que acontece com a água? Ela aumenta de volume, olha só, o seu volume aumenta, ok? Então essa é uma anomalia da água, que de 0 graus, de 4 até 0, o volume da água ela vai aumentar. E é isso que faz quando a água solidifica, tá bom? Certo? Ela vai diminuir de temperatura até chegar de 0, que ela solidifica, né? A água pura. Então o que acontece? Nesse de 4 para 0, o volume da água aumenta e o que vai acontecer? Aquela garrafa, ela não vai aumentar de volume, tá? A água vai, mas a garrafa não. Por quê? Porque o material do qual a garrafa é feita, a tendência dele é o volume diminuir, não aumentar, tá? A maioria dos materiais funciona assim. Quando a temperatura diminui, o seu volume, né? O espaço ocupado ele também diminui. Mas a água é ao contrário, né? É uma anomalia. De 4 até 0, o volume vai aumentar. Então o que acontece? O volume da água aumenta e o volume do material que é feito a garrafa ele diminui. Então isso vai fazer com que a garrafa estoure, né? Ela quebre, né? Porque o volume que está lá dentro de água vai aumentar, tá bom? Então a alternativa aí para você marcar é um aumento de volume, letra B aqui, olha, tá? É por isso que a garrafa quebra, porque a água ao solidificar ela aumenta de volume, ok? Então uma questão é sobre a água. A água geralmente é uma substância muito abordada em processos seletivos. Então conheça bem a água, as suas características, tá bom? Bom estudo para todos e até a próxima.